Olá Miguel, olá Frederico. 200 episódios depois, ou mais de 200 episódios depois, sentem-se um bocadinho mais idiotas? Olá, bem-vindo a mais um episódio do Por Dentro Com, um podcast sobre podcasts e sobre os bastidores do podcast. É assim, nós a cada episódio ficamos mais idiotas, a discussão torna-se mais acesa e sim, sem dúvida, cada vez mais marketing por idiotas. Pois, porque estamos a falar do podcast Marketing por Idiotas. Como é que surgiu? Frederico, podes ser tu a responder-me se é que és Vai o ter autor. que ser Miguel, porque o Miguel esteve no princípio. Ok. Eu quando Então. entrei já entrei no episódio 50. Foi no episódio 50. Então, 40 e tal, vai. então vamos ao fundador. Como é que surge este título? Porque é sempre uma coisa difícil num podcast, é descobrir o título. Como é que Exato. surge um marketing por idiotas? Bem, nós andávamos à procura de um título, alguma coisa que nos representasse. E alguns ali no meio das nossas conversas começámos a falar, existe um livro, ok, que é o Marketing para leigos. Idiotas. E nós foi tipo, ok, então Para leigos. faz... O quê? Acho que é para leigos. Para leigos? Sim, Não. Ou será para totós? Ou Para totós. totós, exatamente. Mas, É português de Brasil, português de Portugal. não é? exato, mas na versão americana Marketing for Dummies. E Pronto. nós pensámos, era gira se fosse by dummies, não é? Tipo, por idiotas, que é o que nós somos ao fim e ao cabo. Pessoas, somos idiotas e gostamos de ter ideias. Foi Então isso. vamos lá saber quem é que são os idiotas do marketing neste podcast. De onde é que vêm? Já estavam na área do marketing? A ideia do podcast surgiu como? Agora não do título, mas mesmo do podcast. Ok, nós começámos há coisa de 3 anos, 4 anos, foi antes do Covid. O Diogo o Diogo e o Ricardo, que não estão cá hoje, eles já tinham um Ricardo podcast, ok? E eles tinham esse podcast e já estavam dentro da área do marketing, vimos todos da área do marketing, andámos inclusive todos na mesma universidade, na mesma faculdade, em turmas parecidas, eram 2 anos de seguida. Eu comecei a fazer algumas publicações online e eles lembraram-se de me convidar para fazer alguma coisa em conjunto, os 3, porque estavam um bocadinho cansados de fazer só os 2, o outro podcast que tinham, e foi aí que se desenrolou isto tudo e começámos. Foi aí que nasce o marketing por idiotas. Exatamente. E Mas, já... essencialmente são 4 elementos. Pronto. São quatro, Sim. ok. E vocês têm já mais de 12 mil horas de conversa. Há tanto para dizer sobre marketing num podcast? É a organização que nós temos que acaba por ser um pouco do sucesso que nos tem ganho mais alcance. De uma forma geral, para quem não conhece, nunca ouviu, mas vai ouvir, cada um dos colegas traz um tema que acha relevante naquela semana, portanto um tema quente, tanto que nós combinamos muitas vezes inserir esse conteúdo para conhecimento dos restantes à segunda-feira e ele tipicamente entra à terça-feira de manhã, sendo que passado umas horas estamos todos a gravar juntos. Então vocês cavalgam a atualidade. Sim, completamente. Isto, aliás, é esse o grande foco que nós temos, quase que, não é bem competir, mas qual de nós trouxe o tema que é mais novidade. E depois há um dos colegas que serve de moderador, que é o Ricardo, que tenta apanhar alguns soundbites que nós vamos dizendo e sintetizar algumas das informações para que o público que está a ouvir consiga nivelar para a informação do ponto de vista geral, porque às vezes perdemos nos jargões ou algumas coisas mais técnicas e ele procura nivelar um pouco esse equilíbrio. Isso leva-me a outra questão, que é: vocês não estão de todo sozinhos no mercado, ou seja, há bastantes podcasts sobre marketing. Qual é que vocês acham que é a mais-valia do vosso podcast? É o facto de facto estarem muito atentos à atualidade? Olha, eu acho que sim. Temos várias mais-valias. Uma delas é que estamos focados na atualidade, vamos comentando notícias e coisas que estão a acontecer, e outra mais-valia é que nós não tentamos propriamente vender os nossos serviços de marketing neste podcast. Ou seja, existem muitos podcasts de marketing que são profissionais, estão focados em vender serviços. No nosso caso não, no nosso caso é divertir-nos, falarmos sobre estes temas e estamos aqui todos em conjunto a falar uma vez por semana, falamos sobre isto e tentamos entregar valor à nossa audiência dessa forma. Ok, portanto vocês não vendem nada, mas tentam ensinar, fazer pedagogia, um bocadinho por aí? Sim, é assim, nós não se consegue falar, pelo menos eu não conseguiria falar 12 mil horas sobre marketing estando sempre a ensinar, não é? Ok. Então nós apoiamos muito na atualidade e vamos juntando pedagogia, porque à medida que vamos falando sobre uma notícia que a Google fez alguma coisa, nós a seguir contamos a nossa experiência Google e como é que nós resolvemos estes problemas que os nossos utilizadores ou ouvintes podem estar a ter. Eu diria, talvez, sucintamente, 3 fatores para agregar aqui ao que o Miguel já disse. Primeiro, fazemos um podcast em equipa, portanto somos vários elementos. Exato. E puxamos uns pelos outros, o que ajuda bastante. Numa primeira fase, fazíamos
todos sempre ao vivo, mas cada um nas suas casas, até que depois surgiu uma oportunidade, que acho que vamos falar daqui a pouco sobre isso, de passarmos a fazer isto presencialmente e que traz realmente bastante valor. Mas acho que o ponto principal é, fazer equipa faz muita diferença. Segundo ponto, e reforçando o que o Miquel já disse, a atualidade. Só com um detalhe, é que não é a atualidade como fosse um ventríloco que diz uma informação. Nós comentamos e criticamos e trazemos opiniões, deixando sempre o tema com uma pergunta final. Isso faz muita diferença. E o terceiro, que eu diria que talvez seja um ponto também que possa diferenciar e que trazer valor acrescentado para quem está a ouvir-nos, que é o facto de nós temos planeamento. Nós não partimos para um episódio com opiniões que nós achamos que... Não, nós investigamos, escrevemos muitas vezes o que é que nós queremos dizer ou o tema que vamos trazer, para garantir que aquele momento em que estamos todos juntos vai trazer um máximo valor acrescentado para os nossos ouvintes. Claro, ou seja, nós não estamos a pensar muito no momento do podcast. Já vem planeado, nós já partilhamos os temas uns com os outros e cada um já está a formar a sua opinião sobre aquilo que o Fred vai dizer, ou seja, portanto, não é uma surpresa. Há uma preparação daquilo que vocês fazem em cada episódio e isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E chega a ser profundo em alguns casos, porque vamos buscar estatísticas, números, fontes, investigação. Portanto, quando se sentam à frente do microfone, não é tipo, vou falar agora no que me apetece. Não, isso está preparado. Sim, existe um segmento que nos permite um improviso, mas diria que são 10% do podcast. Ok, e dentro das vossas vidas de trabalho, o podcast ocupa um espaço significativo? É só para dizermos a quem está a pensar começar um podcast, nem que seja sobre bombons, que isto não é fácil. Olha, é assim, para mim, pelo menos, o que foi extremamente importante e trabalho por conta própria foi, eu marquei na minha agenda e tenho na minha agenda, este dia é só para isto. E aquilo faz parte da tua agenda, nunca sai dali, portanto cumpres. Sim, e tem de ser, não, é como se fosse trabalho e é consistente e eu chego ali àquele dia e àquele dia nós vamos fazer isto e não posso marcar outra coisa por cima porque a agenda já nem deixa. Então, há 200 e... Diz, Fred. Não, eu acho que só queria acrescentar o seguinte, quando me convidaram para participar no episódio, portanto ele já estava com o comboio a andar, nós neste caso já estamos em 213 episódios, portanto entrei por volta dos 50, 40 e poucos. Na altura eu não conhecia nem o Miguel e o Diogo conhecia muito mal e o Ricardo não conhecia de todo. Bom, isso só para dizer que eu pensei, ok, eu não quero falhar com a expectativa que eles têm. E nessa época eu li 4 livros de podcast em menos de uma semana, porque o convite era para participar logo a seguir. Mas só para dizer o seguinte, que isto acho que é muito relevante para quem está a pensar fazer podcast. Não é só ter a sensação de que agora vou fazer um podcast e avançar para a frente. Quais são as melhores técnicas? O que é que está aí no mercado? Quanto tempo é que deve ser? E isso é muito relevante, porque para mim ajuda-me a planear e até a trazer valor acrescentado, porque quando eu entrei, depois também acabei por fazer várias sugestões dos conteúdos que eu li. Claro. Mas acima de tudo, depois também o que acontece, e a propósito desse tema, como é que se chega tão longe e ao mesmo tempo como é que se mantém o equilíbrio? É o facto de fazermos a equipa, porque nós trocamos ideias uns com os outros e alguém que faz o podcast sozinho terá necessariamente mais dificuldade, a não ser que tenha um peer group. Porque pode fazer sozinho, tudo bem, mas tem alguém com quem trocar ideias, tem alguém que já trabalha na área e a propósito do tempo. Ele requer algum tempo, desde que, novamente, seja planeado. Porque não é só fazer o episódio do podcast, é prepará-lo antes, gravá-lo, depois editar o podcast e depois pensar num tema que eu acho que vai ser cada vez mais relevante, que é como é que eu consigo duplicar, triplicar, quadriplicar a pegada digital para que ele ganhe escala ao nível da audiência. Porque isto não deixa de ser áudio. Até que, de repente, colocamos uma camada de vídeo e, portanto, são mais horas para editar o vídeo. Até que nós queremos que passe a pertencer a mais plataformas, portanto, mais esforço, mais tempo. Então é só, primeiro, começar devagar, fazer o áudio bem feito. E neste caso, por exemplo, não sei que há muito tempo, o Diogo é o produtor, o Diogo Abrantes da Silva é o produtor, é ele que faz a edição do vídeo, do áudio, ele é super profissional nesse tema. E depois, quando passa para o vídeo, eu e o Miguel dividimos. É uma forma que nós arranjamos de ajustar o tempo de toda a gente. Há 203 episódios atrás, Miguel, estávamos em casa com algum equipamento bom, mas agora há aqui um salto mais ou menos quântico. Exatamente. Nós fomos convidados para participar aqui na rede podcast da RFM. Para nós é um salto quântico porque estamos aqui em estúdio, todos a interagir uns com os outros, já começámos a perceber que é completamente diferente do que estamos sozinhos em casa a fazer através da internet. Apesar de que, do ponto de vista de qualidade do conteúdo do podcast, eu acho que é a mesma. Ou seja, eu acho que uma pessoa que esteja a começar lá em casa não precisa de grandes equipamentos. É ter força de vontade, um equipamento minimamente porreiro, não é? Para que as pessoas nos ouçam bem, mas acho que é um bocadinho isso. Agora, o salto quântico, eu estou a gostar até agora. E o fones almofadados para mim é um luxo.
Olha, Nós- e no outro dia falávamos, não em entrevista, mas aqui nos corredores, que fazer um podcast exige alguma paciência, porque o crescimento é lento, leva tempo, temos que esperar pelo momento em que de facto escala para o patamar seguinte. Claro. Vocês escalaram e agora esperamos uma nova escalada. É isso? É mesmo isso. Nós começámos e nós tivemos para aí 10 semanas, 11 semanas, 12 semanas em que tínhamos 1 ou 2 downloads. Que éramos nós e depois mais 1 ou 2 pessoas, 3 A pessoas. família, a mãe lá em casa. Exatamente. Depois aldrabámos os números para conseguirmos convencer o Fred a vir para o podcast. Ok. Ele lá aceitou. A sério, foste enganado. Não, estou a brincar. Mas depois começámos a escalar o número de ouvintes, mas é assim, é preciso muito tempo até isto começar a render. Eu acho que parte das pessoas com quem eu costumo falar sobre podcast parece que ficam muito desmotivados logo nas primeiras 2, 3 semanas que lançam o podcast, têm likes de amigos, mas depois não acontece nada. Vocês trabalhando em equipa, isso também é uma ajuda até nesse processo de aguentar ali os tempos em que os downloads não acontecem. Sim, e nisso a experiência do Diogo e do Ricardo foi essencial no início. Eu não tinha experiência nenhuma em podcasts e eles tinham. E eles disseram, nós estamos a gravar isto para nós mesmos. Se ninguém estiver a ouvir, não há problema nenhum e vamos estar aqui a gravar para nós mesmos. E realmente estivemos ali muitas semanas a gravar para nós. Fazíamos episódios. E quando é que começaram a perceber que a coisa estava a resultar e que já eram mais pessoas a fazer download para além da mãe e do irmão e... É, mas tu liga. Foi essencialmente no nosso grupo WhatsApp. Quando nós criámos o grupo do WhatsApp, de repente criámos o grupo e aparecia 1 ou 2 gatos pingados e começaram a aparecer e nós começámos a ter uma percepção real das pessoas. E começou a escalar, depois o Fred entrou também e de repente demos por nós, estamos com 500 e tal pessoas, 600 no grupo WhatsApp, todos a comentarem, e para nós foi incrível. Aquelas primeiras semanas do grupo WhatsApp em que nós vimos a comunidade a surgir, eu acho que foi esse o momento em que nós dissemos, isto está a evoluir. E por falar em comunidade, vocês cuidam da comunidade que vos ouve e que vos segue e que faz parte desse grupo do WhatsApp, alguns deles, não é assim? Como é que é feito esse trabalho? Bom, eu diria o seguinte, até para contexto de quem está a começar, ou mesmo para quem já tenha. Um podcast é um produto, mas nós depois criamos ativos à volta para agregar valor ao produto. Portanto, o áudio é o processo final, aquilo que a maior parte dos ouvintes ouvem, mas depois nós temos o site. O site onde agregamos todo o conteúdo, a transcrição do episódio, que tem como objetivo nós conseguimos mais audiência através dos motores de pesquisa orgânico, neste caso, apostando inclusivamente em Google Ads na palavra-chave podcast de marketing. Também uma coisa só para deixar claro, que o podcast é focado em marketing, negócios e tecnologia. São as 3 áreas que nós abrangemos. Mas como vocês já perceberam, só de estar aqui a explicar que não é só o episódio. Nós depois temos o site, fazemos um pouco de investimento em Google Ads, embora mínimo, porque há pouca gente em Portugal pesquisa podcast de marketing. Temos a tal comunidade do WhatsApp, que no fundo tem grande mais-valia do quê? De tentarmos ter uma consistência no número de downloads e de novidade, porque como o podcast é semanal e dentro do episódio semanal nós temos 2 tipos de episódio, que é o episódio das rapidinhas, que são notícias da atualidade, ditas de uma forma muito sucinta e rápida, e depois os grandes temas da semana, que são 3, porque somos 4 pessoas, mas só 3 é que trazemos os temas. Portanto, na prática, esse cuidar da comunidade é o quê? Ela mantém-se atualizada, ela própria discute e tira dúvidas dentro do grupo sobre temas relacionados com Google, Facebook, WhatsApp, etc. Portanto, em resumo, o cuidado da comunidade é nós também, quando alguém tem alguma dúvida que seja da nossa especialidade, estarmos lá, respondermos e mostrarmos que nos preocupamos. E outra coisa porreira que nós fazemos de vez em quando é apanhamos comentários que eles fazem. A comunidade tem uma conversa própria e tem um mood próprio, não é? Então nós apanhamos coisas que eles estão a dizer e que estão a ser debatidas na comunidade e trazemos para o podcast. E eles adoram ouvir o nome deles no podcast e ficam todos contentes e participam ainda mais. E temos inclusive temos um ouvinte que é um super fã. E nós até já o convidámos a vir ao podcast falar e é giro, tentamos ter esta integração com eles e estamos constantemente a falar na comunidade também. Ajuda, nós pontualmente 2, 3 vezes por ano fazemos um almoço ou jantar com as pessoas que quiserem participar, que é giro, já fizemos, fotografias é engraçado, e isso é um fator. Depois outro, que já aconteceu mais que uma vez, este ano já aconteceu pelo menos 3 vezes, oferecer bilhetes para conferências da especialidade. Está agora a decorrer a oferta para um software, portanto, ou seja, é o mapa mental do tema que depois circula com coisas que vão agregando valor à comunidade que gosta. E vocês também já saíram um bocadinho do estúdio, porque assim, ou em casa, ou vocês já estiveram em eventos, já fizeram podcast ao vivo.
Também é uma Exatamente. experiência. É uma experiência também. Já fomos para vários eventos em que estamos lá a fazer uma cobertura do evento, trazemos temas que estão a ser debatidos no evento, a nossa experiência no evento, e os nossos ouvintes que gostam muito de ouvir, porque há muitos que não podem ir, por exemplo, daqui ao Porto, não é? Então os de Lisboa gostam, os do Porto chegaram a encontrar-se connosco lá no evento. Acho que estamos... Eu não sei se nós tínhamos isto tudo planeado como a nível estratégico, foram coisas que aconteceram organicamente, mas que aconteceram bem acontecidas, e estou super feliz por termos conseguido fazer isto. E ajuda muito o facto de nós termos testemunhos online de profissionais de marketing, especialmente diretores de marketing, a dizer este é o podcast que eu ouço, ou professores que dizem aos alunos, vejam, ouçam, que não nós próprios. E isso ajuda a ampliar não só o alcance, mas como também demonstra a qualidade que temos tentado manter. Nós tivemos um momento incrível que foi o CEO de uma das maiores empresas portuguesas que fez um comentário numa revista nacional de marketing a dizer que um dos podcasts preferidos era o nosso. E depois, inclusive, convidaram-nos para um evento da marca e nós ficámos super contentes porque foi tipo, isto nós estamos a apanhar desde o pequeno marketeiro que está a começar até ao CEO de uma das maiores empresas nacionais, e para isso para mim foi um momento em que disse mesmo, virei-me para a minha mulher e disse, olha, estás a ver, as 12.000 horas já compensaram. E agora, para os ouvintes que vos vão procurar e encontrar no site da RFM e no podcast, que convite é que deixam? O que é que, assim, um convite fantástico para, de facto, clicarem ou no podcast ou no site da RFM? Connection é contigo. Não, olha, se quiserem ficar a par das notícias, mas de uma forma um bocadinho mais ligeira, e ouvir outros profissionais a falarem sobre marketing, negócios e tecnologia, este é o sítio ideal, porque isto é super ligeiro, não é demasiado técnico, é um bom sítio para se manterem a par. E sem ser demasiado técnico, o que é que está a dar agora no marketing? Que eu sou uma leiga, e o que é que está agora por aí a rebentar? Olha, a inteligência artificial acaba por ser aquilo que é a grande... Vocês também já falaram no vosso podcast. Sim, ainda hoje estivemos a falar, por exemplo, da influência da inteligência artificial na política na Índia, em que os políticos indianos estão a fazer deepfakes de si próprios para conseguirem chegar a 1 bilhão de pessoas que falam 22 línguas diferentes. Estivemos a falar sobre isso no episódio de hoje e falamos sobre este tipo de situações. Nós geralmente temos os temas muito bem divididos. Sobre os anúncios no streaming, também foi um dos episódios recentes, ou seja, Netflix e Amazon Prime estarem a mostrar anúncios às pessoas e com planos mais baratos, o que é que isso significa para o marketeer, o que é que isso significa para as marcas. Portanto, é isso. Ou seja, o que é comum? Big Tech aparece sempre, ou seja, as grandes empresas, Google, Facebook, Amazon, aparecem quase sempre pontualmente nos nossos episódios. Também trazemos muitos planos simplificados para empreendedores ou para empreendedorismo, para lançarem as suas próprias marcas. Nós geralmente temos o podcast dividido em 3 temas principais. Eu geralmente gosto mais de trazer empreendedorismo e pequenas táticas de digital. O Fred, temas maiores, mais macro, e o Diogo, temas um bocadinho mais geek, que são assim mais focados para o tecnicista. E acho que isso, parte do sucesso do podcast tem vindo por aí. Nós somos 3 marketeers, mas completamente diferentes uns dos outros. E agora, para terminarmos, recordem-me lá, onde é que agora encontramos os idiotas? Não é? É isso. Afinal é isso. Exato. marketingperidiotas.pt, o site onde tem agregado todos os episódios, no podcast e também no site da RFM, onde temos a feed com todos os episódios que vocês podem pesquisar. E que já são 203, é um grande número. Parabéns por este número e por todos os outros números e aqueles que vão alcançar daqui para a frente. Obrigado. Obrigada, Frederico, e obrigada, Miguel. Boa, tchau. Já sabes, há muito mais para ouvir e para ver no podcast. Segue a única plataforma exclusiva de conteúdos de língua portuguesa no Facebook e no Instagram. E se também queres que o teu conteúdo esteja nesta plataforma, só tens de entrar em contacto connosco através do endereço ajuda@popcasts.pt. Também podes usar este e-mail para me dizer o que pensas sobre este podcast. Ideias, sugestões, convidados. Este episódio do Por Dentro Com fica por aqui. Eu sou Elizabeth Costa. Como sempre, contei também com a colaboração do Tiago Loureiro, especialista em SEO e redes sociais. Marco o encontro contigo no próximo episódio de Por Dentro Com. Até lá! Ok, então, acham que ficou bem ou nem por isso? O que eu pensei está excelente, ótimo. Tu fizeste mesmo, depois estavas sempre a puxar ali para tentar começar e tal. Acho ótimo, excelente. Vou pôr aqui o meu